pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zao Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês o nosso guia de investimentos para o mês de janeiro. Então, o nosso primeiro guia para 2021. Lembrando que a gente dá aquela rápida recapitulada de como é que foi o mês anterior e também a gente já passa para as carteiras recomendadas de acordo com o perfil de investidor pela área de análise da XP. Então, antes de mais nada, quero lembrá-los que a gente sempre deixa disponível para vocês os nossos materiais aqui no nosso site. Então, basta vocês virem no site da Zao, zao.com.br, clicarem aqui nessa parte superior onde diz relatórios grátis, que logo em seguida já vai abrir essa página aqui para vocês. Então, basta vocês virem aqui nessa parte do guia de investimentos, que aí o guia já vai aparecer para vocês aqui completinho, como eu estou mostrando. Então, antes de mais nada, a gente teve, ao longo do ano de 2020, um mercado bastante volátil. Entretanto, se alguém não estava acompanhando e, por exemplo, pegou só o fechamento do ano de 2020, vai parecer que a gente teve um ano bem morninho, com o mercado bem quietinho. E aí, para quem estava acompanhando, sabe que não. O Ibovespa terminou o ano com uma alta de 2,92%. No mês de dezembro, o mercado continuou subindo, então continuou aquela recuperação, e no mês de dezembro, o Ibovespa acumulou uma alta de 9,3%. Para quem está acompanhando o CDI acumulou 0,16% no mês de dezembro, fechando o ano de 2020 com um acumulado de 2,79%. Para quem sempre faz aquele comparativo com relação à inflação, para que a gente tenha ganho líquido efetivamente, a inflação, a gente ainda não tem ainda o fechamento efetivo de dezembro, mas ela deve ficar em torno aí de 4,2%, 4,3% aproximadamente no acumulado. Então, nem o CDI, nem o Ibovespa, nesse curtíssimo prazo, nesse prazo de um ano, efetivamente bateu a nossa inflação. Ainda assim, é importante a gente sempre lembrar que a gente tem que fazer esses acompanhamentos, em especial no longo prazo, mas é importante a gente lembrar sempre desse acompanhamento de ganho com relação à inflação para a gente poder manter o nosso poder de compra. Com relação aos guias, gente, a gente teve sim algumas alterações, em especial por causa do perfil de investidor, que a gente teve uma atualização do perfil na Anbima. Então, a Anbima alterou algumas regras e isso fez com que a XP, consequentemente, alterasse também as regras internas para poder se adequar a essa nova solicitação da Anbima, mas também a XP ela vai começar a passar a ter um sistema de pontuação de acordo com o perfil. Então, para quem tiver dúvida, é só entrar em contato com um assessor de investimentos, que vai ficar mais simples. Mas, de uma forma geral, a gente vai ter visto esses ajustes nos perfis, inclusive aqui dentro das carteiras recomendadas. Então, vamos começar aqui a acompanhar o que a gente teve de importante. Então, dentro da nossa carteira do perfil conservador, que antes a gente sempre tinha uma divisão com relação à parte de CDI, inflação e pré-fixado, a partir de agora a gente vai ter somente CDI aqui dentro dessa carteira e somente ativos que eles sejam efetivamente considerados como conservadores. Existem alguns fundos de renda fixa que não se enquadram mais, por exemplo, nessa parte de perfil conservador. Então, aqui dentro da carteira, a gente passa a ter, então, 100% da carteira em ativos pós-fixados. Então, aqui vão entrar CDBs de primeira linha, vão entrar LCIs, LCAs de primeira linha e Tesouro Selic. O que é importante, gente? Para que vocês consigam saber quais são os ativos disponíveis agora para cada perfil, em primeiro lugar, é claro, mais fácil sempre falar com um assessor de investimentos, ele está ali para poder auxiliá-los, então entre em contato com o seu assessor aqui na Zao, ou entre em contato conosco para poder acompanhar e entender como é que funciona o atendimento. De qualquer forma, vocês conseguem ver também através do site da XP. Se vocês virem aqui na parte do site da XP e virem aqui em investimentos, listas de fundos, a gente consegue colocar aqui quais são todos os ativos disponíveis com relação a fundos, aqui eu estou falando somente dos fundos, para cada um dos perfis. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na parte de perfil e eu clicar aqui no conservador, eu vou ter estes fundos aqui que vão estar disponíveis para esse perfil. Então, vou entrar único exclusivamente esses ativos aqui nessa parte do perfil de investidor conservador. Já para o perfil moderado, se a gente ver aqui, a gente também teve alguns ajustes. O que é importante até comentar? A gente teve agora aqui no mês passado, um ajuste bem interessante para quem tinha ativos pré-fixados e ativos
indexados à inflação. Como a gente teve um ajuste ali no acompanhamento dos juros futuro, a gente teve com que a gente tivesse uma alta nesses ativos nesse período de acompanhamento mais curtinho. Então, para quem acompanha, por exemplo, na parte das NTNs, conseguiu ter um ganho de capital ao longo do mês acima do que era efetivamente contratado. Importante a gente também comentar que a XP fez um ajuste na parte da distribuição do capital aqui na parte de inflação e passou de 20% para 15% e diminuiu um pouquinho a exposição com relação ao prazo. Então, passou até ativos um pouco mais curtos dentro da carteira. No geral, na parte de inflação, a gente normalmente trabalha aí com ativos que chegam ali até a 5, 7 anos. Nos ativos pré-fixados, para os investidores que possuem, esses ativos normalmente a gente trabalha com ativos de até 5 anos, para que a gente não tenha uma exposição tão grande de risco, já que a gente está no Brasil, mesmo que a gente tenha hoje, né, um controle maior com relação à nossa taxa de juros, é sempre importante a gente ter esse cuidado. Voltando aqui para a carteira, então, a gente teve alguns ajustes, então aqui essa parte da distribuição com relação aos novos perfis também vai entrar. Não vai mais ser permitido para os investidores de perfil moderado investirem diretamente em ações, por exemplo. Isso vai ficar exclusivo para os investidores de perfil agressivo. Entretanto, na parte dos fundos, é possível sim ainda investir em ativos de renda variável, por exemplo, em ativos internacionais, aqui no perfil moderado. Então, a gente passa a ter então aqui a nossa distribuição conforme está aqui abaixo. Então, a gente tem 29,5% em ativos pós-fixados, 15% em ativos de inflação, 28,5% em ativos multimercado, 10% em renda variável e 17% em internacional. Então, um comentário aqui na parte dos internacionais, continua sendo feita uma divisão entre ativos que estão indexados ao dólar e ativos que estão redeados com relação ao dólar. Então, uma divisão entre esses dois tipos de ativos. E para vocês conseguirem aqui acompanhar os fundos, por exemplo, nessa parte dos fundos moderados, basta vocês fazerem a mesma coisa. Então, se vocês virem aqui na página da XP e clicarem aqui em moderado, vocês conseguem filtrar todos os moderados e aí depois eu quero selecionar por categoria, por exemplo. Quero saber os fundos internacionais. Eu consigo vir aqui e ver todos os fundos internacionais que se adequam a esse perfil moderado já com os ajustes feitos. Por último, não menos importante, a gente tem aqui o nosso perfil agressivo. Então, lembrando sempre que aí a gente agora vai passar a ter ativos diferenciados com relação ao perfil agressivo. Antes, no perfil moderado e no agressivo, a gente tinha praticamente os mesmos ativos com distribuições, então, percentuais diferentes. A partir de agora, alguns ativos passam a ser únicos exclusivos de investidores agressivos. Então, como é que fica a nossa divisão aqui? Aqui a gente vai ter uma divisão de 6% para ativos pós-fixados, 15% em inflação, mesma coisa que eu tinha comentado antes, então a divisão ali de 20% passou para 15% em inflação do mês passado para esse, 25% em ativos multimercado, 25% em renda variável e 29% em ativos internacionais. Então, para eu conseguir ter acesso às informações, mais uma vez, vocês também conseguem vir aqui. Então, por exemplo, se eu trocar o meu perfil aqui para agressivo, então eu passo a ter aqui todos os fundos internacionais para agressivo, então eles vão estar todos aqui embaixo. Então, passa a ter essa mudança. É importante o investidor ter consciência do que muda para ele. Mais uma vez, entrem em contato com o assessor de investimentos de vocês. Em breve, a gente vai atualizar aquele material que a gente tem com relação aos perfis de investidor. Muito provavelmente nessas próximas semanas a gente já vai disponibilizar para vocês com uma carteira atualizada e também com as informações de perfis atualizadas para essa mudança que a gente teve agora nos perfis da Ambima e aqui na XP. Então, como vocês sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato conosco. É claro que a gente está sempre à disposição para auxiliá-los. Para quem ainda não nos segue aqui no nosso canal, para começar a nos seguir, ativar a sinetinha para que vocês recebam uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo aqui no canal, e convido vocês também a nos seguirem lá no Instagram, onde a gente publica diversas informações super bacanas sobre o mercado. Até um próximo vídeo. Até lá!